Olá, bem-vindos e bem-vindas em mais um Life and Time Cast, que hoje está um pouquinho diferente, porque nós assumimos para poder lançar um novo braço de negócios da Lifetime, que é o Lifetime W. A gente vai falar um pouquinho mais dele daqui a pouco, mas eu queria já agradecer a presença da Fernanda, da Denise e da Fernanda Menabó, que está como a nossa grande convidada, para a gente falar sobre mulheres e investimentos. Hoje quem está aqui com a gente, a Fernanda e a Denise e eu, é porque nós somos as idealizadoras e fundadoras do Lifetime W, e a Denise é a nossa head comercial da Asset e do Multifamily Office, e a Fernanda é a nossa head de planejamento patrimonial. Eu sou a Maíra e diretora de marketing da Lifetime. Então, meninas, queria começar pedindo para você, Fernanda, muito bem-vinda, se apresentar. Primeiro, obrigada pelo convite. É sempre uma honra participar, falar de alguma coisa que é um universo que eu me apaixonei. Bom, meu nome é Fernanda. E, primeiro de tudo, antes de mais nada, eu sou mãe, esposa e agora tenho o prazer de falar que sou investidora. Foi um mundo que se abriu muito novo, na qual cada vez mais eu tenho gostado mais. Bom, sou mineira, mas de coração paulista. Mais uma mineira. Fernanda é mineira. Fernanda mineira. Pronto, gente, ó, já deu bem. Já moro aqui há 18 anos, mais ou menos, e sou casada com meu marido também, mais ou menos, faz 18 para 19 anos, e a gente vem construindo um patrimônio, mas quando a gente constrói um patrimônio, ele tem que ser muito bem gerenciado. Então, era esse o que estava faltando, né? Porque, por mais que a gente é investidor, a gente estuda, a gente não adianta. A gente precisa ter uma pessoa por trás qualificando. Então, foi assim que eu cheguei, sou cliente da Lifetime, que eu tenho muito orgulho de ser. Que eu tô gostando. E nós também. Né? Então, novamente, obrigada pelo convite. E o que eu puder ajudar. Obrigada, Fernanda, até para te agradecer, a gente trouxe um presente do Laces, que é o nosso parceiro, para que você leve e aproveite todos os benefícios desses tratamentos que eles têm, que são maravilhosos. Obrigada, muito obrigada. E continuando então, Denise, conta um pouquinho pra gente o que é o Lifetime W. Sim, gente, muito bom estar com vocês. E uma honra falar do Lifetime W, porque é um sonho. Enquanto eu sonhava sozinho, ele não saiu do papel, mas depois que a gente começou a sonhar juntas, né, assim dizia John Lennon, vira realidade. E foi assim que aconteceu. Então, eu já tenho uma experiência longa de mercado financeiro e sempre tive a sorte de trabalhar com mulheres, atender mulheres. E nisso eu percebi as dificuldades das mulheres quando chegavam para investir. Chegavam em situações mais delicadas, em momentos delicados da vida, por exemplo, perto de uma separação ali, de um divórcio ou de uma viuvez, né, e totalmente se sentindo desamparada e não sentia confiança nos atendimentos, né, de banco, por exemplo, porque ela percebia que estavam tentando colocar alguma coisa e não faziam questão de explicar isso para ela. E para a mulher, né, quando ela não confia ali no que está fazendo, Exatamente. Não é isso, Fernanda? Ela não entende o que está fazendo, então ela não vai fazer. Tá? Simplesmente assim. Então, vendo essa dificuldade, eu sempre, né, tive essa ideia de ter, né, um atendimento onde a gente pudesse realmente receber essas mulheres, né, e fazer uma conexão genuína para te receber, te atender, te ajudar, né? E foi assim, então, que saiu a ideia, né, do nosso Lifetime W, e a gente fez essa estrutura e nós tivemos muito cuidado, né, nessa estruturação, durante esse caminho de preparação, onde a gente teve um trabalho muito próximo com as bankers, né, que vão nos ajudar nesse atendimento às mulheres, porque o W é isso, né? Então, é uma plataforma ali, um braço, né? Como a Maíra falou, onde nós vamos atender a mulher que desejar ser atendida por outra mulher, ela passa a ter mais essa opção,
né? E a gente entende que a mulher, né, com outra mulher, ela acaba se abrindo mais, se sente mais confortável, como a gente está aqui hoje, Sim. né? É mais fácil. Bem relaxada, É mais né, fácil, Fernanda? Você veio e falou, olha, né, como vai ser, e chegando, olha, só mulheres, estou muito contente, mais relaxada. Então, é isso que acontece em relação aos investimentos também. Então, nós vamos fazer isso, abraçar essa mulher, ajudar em todo esse processo, e voltando ao treinamento que a gente fez com a nossa equipe, de entender como é a cabeça dessa mulher investidora. Né? A gente está falando da mulher ali 40, 45 mais. Entender os momentos de vida, né? Como a gente falou. Um divórcio, uma viuvez, né? Síndrome do ninho vazio, mudança de carreira, tudo isso é uma coisa que deixa a mulher fragilizada. Então, e ela precisa desse investimento para tocar tudo isso. Sim. Então, é essa recepção, é esse trabalho muito próximo e que a gente, né, tá aqui para fazer e todo mundo muito bem treinado e alinhado com esse propósito. E eu até esqueceu de falar que, assim, quando a gente fala de mulher atendendo a mulher, é que vai ter toda a trilha da minha cliente dentro do W, vai ser por mulheres. Então, desde a banker, que a gente está preparando essas bankers para ter essa experiência, a gente vai ter uma officer, que é a mulher, a gente vai ter uma planner, que é uma planejadora, também mulher, a gente vai ter uma menina de renda variável, uma mulher de renda variável atendendo. Então, toda a experiência vai ser feminina dentro do W. Bacana. Você falou uma coisa que me tocou profundamente. Eu comecei a estudar como investimento e hoje eu faço até algumas coisas, operações na bolsa, eu gosto. Sim. Eu sou gosto de fazer algumas coisas de renda variável, até umas ações de curto prazo e tal. Foi justamente pelo medo do ninho vazio. É mesmo, olha que interessante. Que ainda, o seu ainda tá muito... Tá. Que é muito distante. Sim, ainda. só que eu sou uma pessoa que gosta de planejar. Então, eu gosto, isso é da minha natureza. Então, assim, quando as crianças começaram, assim, o Pedro começou com 15, já falando em estudar fora. Ele foi o ano passado, ficou um período. Aí eu comecei a pensar assim, gente, hoje eu sou só mãe. Daqui a pouco... Só não, né? Hoje você é mãe super mãe, né? 3. Mãe já é um excelente trabalho, né? Só que eu comecei a falar assim, meu Deus do céu, eu tenho que começar a fazer alguma coisa da minha vida, porque eu vou piscar. Porque assim, a gente pisca, os nossos filhos crescem. Daqui a pouco os meus filhos vão estar na faculdade, vão estar, sei lá, casando, mudando. O que eu vou ficar fazendo na minha vida? Eu vou ficar aqui olhando pra... Falei, não. Aí eu comecei a estudar. Porque assim, eu estudo, falei assim, vou comprar uma franquia disso. Aí eu ficava pensando, gente, não sei. Eu também não, eu gosto de imaginar meu patrimônio como um todo, de uma parte que assim, nossa, se eu precisar ele tá ali. Aí eu pego um dinheiro, vou investir no negócio, tudo bem. Só que aí não era esse tipo de outro filho que eu queria. Eu queria um filho mais com uma mais fácil, mas uma liberdadezinha, né? Eu não queria quando você começa o negócio, é realmente um filho que você põe no mundo. Sim. Então eu falei assim, gente, também não é isso que eu quero. Aí eu comecei a estudar, comecei a ver, comecei a gostar e... Gente, as coisas vão fluindo, é muito engraçado, né? E foi por isso, foi pelo medo do síndrome do ninho vazio. E assim, o feeling que a gente vai conseguir ver em vocês, porque a gente vai se conectar. Sim. Vai ter, a Denise vai ter um filho que tá no mesmo momento seu, ela vai conversar com uma cliente, ela fala assim, poxa, eu tô com esse momento aqui. Exato. Sério, eu também tô. Ali a gente se conecta. Sim, porque assim, cara, você entende o que eu tô passando? Eu acho que o W veio pra isso. Eu te entendo e vamos caminhar junto pra um sonho. A gente fala muito de sonho, né? Eu adoro falar que quando o cliente compartilha sonhos, a gente ganhou esse cliente e a gente fica muito lisonjeada, porque a partir disso vão ser 2, 3 pessoas para apoiar nesse seu sonho. Né? O teu sonho realizado vai ser o meu também, automaticamente. Então é bem genuíno. É bem bacana. Eu acho bem bacana porque assim, a gente, como mulher entende mulher, a gente tem nossas prioridades. Sem dúvida. A gente quer ter um conforto, mas a gente também quer comprar uma bolsa, a gente também quer comprar uma outra coisa, a gente quer umas futilidades com segurança. Sim. Mas acho que equilíbrio, é um equilíbrio precisa ter isso, porque não é só guardar por guardar. Não, tem que ter um objetivo o dinheiro, porque senão você só guarda, e pra que eu guardo, né? Às vezes a gente teve casos de clientes que guarda, ela sempre foi muito disciplinada. Chegou no momento de usufruir aquilo, ela não sabe fazer isso mais. Porque ela só guardou. Ela tinha um propósito e não é isso. A gente vai apoiar nesse momento também. Bacana.
É isso. E até, Fernanda, como é que você vê a importância dos investimentos na vida financeira das mulheres, né? Porque a vida financeira ela é muito mais ampla, inclusive, do que investimentos. Mas especificamente os investimentos. Como você enxergou até para sua vida, né? Eu acho que é uma coisa que até a gente já falou, mas eu quero frisar novamente. Eu acho que é libertador. É liberdade. Liberdade. Liberdade é uma palavra. A partir do momento que você vê o que você pode ter e o que você pode fazer com o seu patrimônio, a gente fala, vamos falar assim, não, é o que você tem, é o seu patrimônio. Sim. Você começa a enxergar que isso a Lifetime produziu bem pra mim de uma forma espetacular e didática, eu entendi muito bem. Então isso pra mim foi muito importante. Quando você vê seu patrimônio, você vê como que você pode estar, se você continuar fazendo O que você está fazendo, Sim. daqui 10, 20 anos, e o que você pode usufruir é fantástico. Então eu acho que pra mim é um facilitador de liberdades. Por isso que eu tenho tanta vontade de continuar no processo que eu tô. Vivendo, poupando, vivendo e poupando. Então, assim, eu acho que isso e as mulheres precisam entender que hoje o papel de investir e de cuidar do dinheiro não é mais do homem. Não só do homem. Né? Não só do homem. A gente tem muita capacidade. Claro, a gente E agora a divide gente tem tanta responsabilidade, muita. porque essa também, né? Compartilhar isso com o marido. Exato. E agora você pode ter uma conversa. Você pode. De igual. A gente pode falar de unha, como a gente pode falar de investimento. A gente pode falar de uma roupa, de uma receita, de várias coisas, e você pode falar de investimento. Porque você começa a falar com a mesma linguagem. Não adianta. Chega a primeira vez que a mulher vai ter um contato, aí a pessoa começa a falar de alguns termos técnicos e todo mundo fica assim. A pessoa não sabe nem o que é o fundo garantidor de crédito. Então, você já... Ela começa a falar... Trava ali. Pronto. Ela fica assim, ela faz? Ela se afasta. Ela se afasta, ela fala, gerente. Delega pra alguém fazer isso pra mim. O que você falar fácil. pra mim, tudo bem. Porque eu já fiz isso algumas vezes. Porque começavam a falar. Eu ficava assim, oi? Não, também não quero isso pra mim. Foi também por isso que eu comecei a estudar. Não sou uma expert, não. Sou curiosa. E então a curiosidade também vem trazendo aqui. Então, para frisar, é a liberdade. Eu acho que é liberdade. Porque você pode escolher. Isso. Você vai escolher. O poder de escolher. Eu vou comprar aquela bolsa, não vou. Eu vou continuar com esse homem porque eu gosto dele, não é porque eu preciso dele. Isso é a coisa mais libertadora do mundo, e né? A gente fala, e você falou desse tempo, né? Daqui 20, 30 anos, você poder ter essa liberdade. Assim, hoje a gente tem saúde. A gente consegue manejar isso. Sim. Mas a gente projetar no longo prazo, daqui 10 anos, 20 anos, eu ter esse empoderamento do meu dinheiro, da minha liberdade... É muito necessário. Cara, traz um conforto. Nossa. E um foco, cara, de disciplina. Eu vou continuar. Sim, eu tô no caminho certo. Eu tenho um time hoje que tá me apoiando nisso. Então, gosto... eu adorei. Gosto muito. Essa paixão aqui. Nossa. É o que a gente fala muito, até no W, né? Da ampliação de possibilidades. Né? O W não veio para competir, nada disso com os homens, né? Sim. Mas é para ampliar as possibilidades, né? Que é libertador, que é, de novo, a possibilidade de escolha. Eu posso escolher ser atendida por uma banker ou por um banker. Mas eu tenho essa possibilidade de escolha. Né? Quando a gente nem tem a possibilidade de escolha, a gente termina ficando muito restrito. Com certeza. Né? Então é ampliação de possibilidades no final. Né? E eu acho que é isso que é o libertador. Né? Exatamente. Né? A gente tem o conhecimento. Isso é muito importante, porque se você for parar pra pensar, na história recente da mulher, ela não podia escolher. Não, ela sempre foi escolhida. Ela sempre foi doutrinada. Sim. Eu posso falar assim, vamos falar, não é 100 anos atrás, é 20, 30 anos atrás. São os nossos pais, nossas mães. Exato, a minha mãe, ela foi condicionada a fazer algumas coisas. E, querendo ou não, ela passou essas coisas para mim. E Sim. Só que aí nós agora podemos falar, não. Sim. Tá vou escolher ser diferente sem bacana, problema. Isso também é bacana, o poder de escolha é bem bacana. Não, dá uma sensação muito boa pra nós, né? Às vezes você tá esse sorriso no rosto, mas é assim, é prazeroso, né? Nossa, muito bacana. Muito ter bom. esse espaço, né? De falar que um pouco. Nos foi tão tolhido, né? Desde falar sempre. um pouco é uma delícia. de maternidade, dessa mulher que eu falo que ela gira um tanto de pratinhos
sozinho durante o dia. E falar com orgulho disso. Não como falar assim, não, nossa, ela não pode vir trabalhar porque o filho está doente. Não, ela trabalha, ela tem um staff por trás, ela está preparada para todos esses pratos. Com certeza. E um baita orgulho, Sim. né? Então, ela tá com o coração que o filho desenhou. Ela tá com o coração. Ela tem o nome do filho aqui, ela não tem vergonha de mostrar. Os meus estão aqui. Tá aqui. Te dá força, né? É um combustível pra gente Nossa, seguir. demais. Todo mundo falou dos filhos, aí o olhinho faz o quê? Brilha. Gente, Brilha, porque não assim, tem um ditado que diz, né? Você quer agradar aquela pessoa, adoça a boca dos filhos, né? Uma coisa assim. É isso, porque comove a gente. É demais, é uma coisa muito forte com nós. Ontem foi muito engraçado, porque eu até peco por isso, eu não tenho uma bio formada. Aí ela me pediu. A Débora me pediu a bio formada. Eu tava na fila do mercado. Falei, meu Deus, eu já tinha feito tanta coisa. Eu falei, peraí. Eu escrevi rapidinho e falei, pronto, sou eu. E a gente é assim, né? Sim, a gente vai fazendo. Porque a minha filha tava com vontade de comer tal coisa. E eu falava, ai meu Deus, eu vou no mercado. A gente vive fazendo assim. E a gente faz certo. Sim. E eu faço, eu adoro. Também somos todas nós aqui apaixonadas por fazer. Muito. Apaixonadas. Muito. E aí, Dê, até pensando na sua carreira, né? A Fernanda trouxe essa possibilidade de escolha. Eu imagino que você tenha encontrado diversas outras mulheres que sentiam essa mesma dor, né? De não entender. Conta um pouquinho pra gente como é que foi também o trabalho com essas mulheres, o que você já viu, né, de histórias. Sim, é porque é isso, a gente falando, né, do aspecto cultural, a mulher deixava essa parte, né, do dinheiro pro homem cuidar, porque vinha muito aquela história, a mulher é mais para humanas e cuidar de dinheiro é coisa de homem gosta mais de números, né, então acho que uma geração, né, se formatou com essa cabeça. E ali tinha seu marido maravilhoso que cuidava de tudo. Eu tenho um exemplo de uma cliente que eu atendo há muitos anos, e o marido, um lorde, cuidava tudo, uma delícia. Mas quando ele faleceu, essa mulher se viu, né, sozinha. Como é que eu vou fazer isso? Administrar pagamentos de funcionários, fazer investimento, né? Eu tenho que tocar isso. Eu nunca fiz um saque no caixa eletrônico. Como é que eu recebia cheques e dava para ele mandava depositar para mim. Então, era um outro mundo que assusta bastante, né? Mas eu acho que é esse acolhimento, a gente fazer com que essas mulheres se sintam, sim, prontas para fazer esse trabalho, porque vão ter uma companhia, alguém guiando, eu vou te dar a mão, a gente vai atravessar juntas essa ponte. Eu acho que isso para a mulher é muito, né, gera um conforto gigantesco. E hoje, essa pessoa, ela investe bastante, ela já tem mais de 80 anos e ela, por exemplo, adora o setor de tecnologia, biotecnologia, então ela investe em renda variável, ela gosta, ela entende o potencial do ganho, entende também o risco e assume aquilo e toma. Então, você vê, né, essa expansão, né, dentro dela, né, o que começou, uma pessoa assustada, e hoje, né, nessa postura de poder escolher o que ela quer, porque às vezes ela me fala, mas tal pessoa faz a minha carteira muito como se eu fosse uma velhinha. Adoro. E eu gosto de, né, mas ele tá cuidando, porque é uma responsabilidade, né, nossa, que a gente tá cuidando do dinheiro, tem uma certa idade, né, gente, a gente pensa, é risco, idade e tal. Não, mas eu gosto, então tá bom, vamos separar uma parte, e aí a gente pede pra ele fazer isso. Então, é isso, essa transformação, esse apoio é muito importante. E mesmo no momento tão delicado de perda do seu companheiro de vida de tantos anos, né? Então tem que fazer isso virar uma outra coisa, uma história diferente. Acho engraçado que vocês vão falando, eu vou tomando o gancho de como foi a minha introdução na Lifetime. Quando começou o processo na Lifetime. Eu lembro que a Bruna, que é a nossa assessora, que cuida muito bem da nosso dinheiro, fez uma pergunta que me tocou. E eu respondi porque foi assim, nossa, se o João Paulo, meu marido, morrer, o que você faz com a empresa? Eu falei assim, eu vendo para a primeira pessoa preço de banana.
Mas Pronto. porque você vai estar num Sim. momento tão perturbado que é isso, vou me livrar desse problema. Aí o João Paulo falou assim, mas é sério? Eu falei assim, sério. O que eu vou fazer? Eu vou assumir, assim, de uma hora pra outra, uma empresa com quase 100 funcionários. E eu vou fazer o quê? Eu não sei nada da empresa. Né? Porque foi bem... Porque, assim, eu não gosto de trabalhar com meu marido. E pronto, é uma escolha minha. Tá tudo bem. E tá tudo bem. bem. Então, tipo... Isso pra mim foi bem também. Eu não, Foi um marco ali, né? Foi tipo... Tirou da zona de conforto, que a Sim. gente fala. A gente provoca uma... Exato. Tirar Sim. dessa zona de conforto É. pra você pensar. Exato. Eu achei E bacana. fazer gestão de risco. Exato. Aí já começou o processo. Se isso acontecer? Vamos nos proteger, vamos nos blindar. Exatamente. Isso é legal. Fazer muito vocês pensarem. É isso, é planejamento, né? Que foi a palavra que você você usou lá. começou Sempre desde o gostei de início. planejar. Exato. É isso. Exatamente. Né? E planejar os cenários. Sim. Porque é isso. São tantos cenários possíveis que é importante estar preparado para todos eles. Sim. Né? E até falando de cenário, a gente vê que tem muitas mulheres que têm medo de investir e perder dinheiro. Né? Como é que você lida com isso no dia a dia? Eu não posso falar que eu tenho medo de perder, porque eu vivo na renda variável. Isso é Então, maravilhoso. muito bom, inspirador. Sim, é Mas- possível, é possível. Mas eu posso falar que o ano passado eu perdi muito dinheiro. Foi um ano difícil. Foi um ano pra todo difícil mundo. e assim, vamos frisar, eu estou na Lifetime esse ano. O ano passado eu tava com uma assessoria terrível. E que eu fiz algumas coisas induzidas, mas assim, foi um caos. Ok? Eu aprendi demais. Só que aí, o que eu fiz? Como todo mundo tem que fazer, eu acho que tem que parar, analisar. A gente não faz isso, a gente para, analisa, olha, cenário, vê o que tá acontecendo. Sim. Aí eu tirei uns meses, eu falei assim, gente, não, eu gosto. É isso mesmo que eu gosto. Aí eu comecei a estudar demais e voltei agora pra renda variável faz uns 2 meses. Com outra cabeça. Mais consciente. Muito mais consciente. Muito mais consciente. Então, assim, eu não tenho medo de perder dinheiro? Não. Só que eu tenho o meu limite. Eu sei o que é saudável hoje eu perder. Não adianta eu falar assim, nossa, perder 10%. Não, é muito dinheiro. Sim. Eu não posso. Só que assim, uma parcela, ok. Tá. Porque é isso. Só que assim, eu entendo as pessoas. Porque as pessoas, principalmente no Brasil, Sim. eles vêm condicionados na época da poupança. Que as pessoas colocavam dinheiro na poupança, aquele Sim. negócio rendia, aquelas coisas. Então, assim, você tirar muitas pessoas, e vamos falar, muitas senhoras, assim, tirar o dinheiro, assim. Às vezes elas estão perdendo dinheiro com imóveis, mas elas preferem ter o dinheiro parado em imóvel. E ela não percebe que quando ela falecer, esse é o maior problema da vida. Exato. Porque as pessoas não conseguem entender o valor de um inventário. Só quem viveu. Não pensa. Você precisa viver Pra poder sentir, né? sentir. Aí É tem- porque falar em morte, né, no Brasil, É um nos Estados tabu, Unidos, é um tabu, desde né? pequenininho você tem lá seu seguro de vida. Mas falar é um tabu. Eu não quero falar nisso, meus filhos que se virem depois. Não, ou senão vai atrair. É. Não, vamos falar disso não, É, Fernanda, exato. senão atrai. Não, é planejamento, é gestão, né? Exato. E eu tive uma conversa até com os meus filhos. Depois que a gente fez um planejamento bem bacana, a gente foi, sentou, falou, mais ou menos. Porque, tipo, já deu o direcionamento, pessoal, tá tudo encaminhando e tá ok. Sim. Então, as pessoas, elas preferem ter uma segurança meio falsa. Porque, às vezes, elas não percebem que elas estão perdendo dinheiro até pela inflação. Sim. Quando elas estão com um investimento tão ultra mega conservador como uma poupança ou até mesmo um imóvel. Então, assim, esse medo eu não tenho. Tá. Então, assim, eu confio plenamente no que está sendo passado, porque hoje eu tenho um outro olhar. E eu entendo também que tem uma hora que você tem que ir pro risco. Hoje a gente está falando de uma taxa de juros que é confortável você não ir tanto pro risco. Só que isso vai mudar. Sim, Sim. já tá mudando. Já Já né? tá mudando, já Exatamente. começou a Já mudar. tá. Então aí você começa a falar assim, você não vai pro risco mesmo? Pois Sendo que é. quando isso porque ninguém vai suportar uma taxa de juros tão alta durante muito tempo. Então, quando isso normalizar mais um pouco, Sim. as pessoas realmente vão atrás do risco e vão para a bolsa. Ou vão para uma outra operação, ou vão para um outro cenário.
Aí você vai perder a oportunidade por medo de perder dinheiro, sendo que você pode blindar de outras formas. Diversificar. Então, e agora é um momento tão bom que a nossa bolsa tá barata, né? Então, tá tudo caminhando para isso, né? Vai queda de juros, a nossa bolsa barata, boas perspectivas. Esse mix, por isso que o entender e você ter uma boa companhia nesse caminho é importante. Com certeza, com certeza. E você, Dê, quando uma cliente chega com esse receio, qual que é geralmente a sua recomendação? Sim, olha, eu gosto de ensinar, né? Então, você vai quebrar aquele medo ensinando os porquês, né? E eu gosto muito de falar do Asset Allocation, né? Que é a alocação, como é que a gente deve fazer, né? A alocação de uma carteira e por quê? E como é importante a estratégia e depois pensar em produto. Então, muda completamente a visão que essa pessoa tem, porque ela entende por que ela está fazendo aquela alocação, porque está dentro daquela estratégia que ela entendeu e que foi montada em cima de os cenários que a gente vai ter à frente e testado e estressado. Então, assim, poxa, dá uma aula mesmo, vamos sentar, vou desenhar, funciona dessa forma. Então, o melhor cliente pra gente é aquele cliente que entende, porque o cliente que chega e fala, olha, faz como você achar melhor. Porque tem um monte, eu não gosto, porque o melhor pra mim não é melhor pra aquela pessoa, né? Então, aquele que entende, questiona, mas isso realmente será, né? É o melhor cliente pra gente, porque essa relação vai ser duradoura, porque tem a confiança do ensinar. Existem dados que um cliente que ele chega... uma postura de aprendiz que eu falo, né, que tem a Denise com a primeira reunião dela, ele evolui no tempo, daqui a um ano ele tá diferente. Você tá diferente. Sim, com certeza. Porque é aquela mente aberta, postura de aprender, eu quero fazer isso, tá, me ensina. Eu tenho especialista hoje para isso, né, então acho que eu acho que sempre vai dentro daquele princípio de aprendizado, sempre. Com certeza. Pra tudo. E eu acho que o prazer de ensinar é muito grande. Enquanto você ensina, você tá aprendendo. Muito. Troca, né? Troca. Exatamente. A pessoa te mostra um outro olhar que você não tinha ainda, né, se posicionado para ver daquele ângulo. Então, poxa, muito... agrega bastante essa troca. Sim. Maravilhoso. E aí, Fê, quais estratégias você acredita que podem ajudar a mulher a ganhar mais confiança para investir? Que você fez, por exemplo. Conhecimento. Não ter medo de quebrar a cabeça, porque você vai quebrar a cabeça, você vai, às vezes, se sentir perdida, mas o conhecimento é libertador. Então, assim, hoje tem nossa, me fugiu a palavra. Muito acesso hoje o acesso à informação hoje é muito bacana. Só que tem umas informações também que não são... Exato. Tem que saber fazer a curadoria tem que fazer um filtro bacana. Não é porque tá na internet que é correto e é bom. É verdade. Exato. A gente tem muita fake news, muita coisa que te induz, tem muitas assinaturas que te induz a alguns investimentos que são mais para as pessoas ganharem dinheiro. Então, acho que quando você começa a estudar coisa básica, vai fazendo o básico e assim, não tenha vergonha de perguntar, mas tá, o que é isso e por que é isso? Aonde eu posso obter mais informação sobre isso? Você me ajuda? Todo mundo pode ajudar. E se a pessoa... Gente, é muito difícil uma pessoa que não vai querer te responder. É muito difícil. Praticamente eu não conheço. Então, ela tá no trabalho errado. Tá no trabalho errado. O problema não é você. O problema é a pessoa que tá se prestando esse trabalho com você. Com certeza. Eu acho que as pessoas elas precisam tirar o medo também de perguntar. Porque a gente... Às vezes tem umas vergonhas que não tem necessidade, né? Não é? Você pega assim, gente... Por que eu não sou obrigada a saber tudo? Ponto. A gente tem que partir desse princípio. A gente não é obrigado a saber tudo. O que você não sabe, você pergunta. A curiosidade, você falou que é a tua característica. Eu sou curiosa. Eu sou curiosa. Sempre fui, desde criança. Curiosa, gente. Imagine! Desconfiada. Também, bem desconfiada. Vou bem nas beiradas. De repente, pronto.
Obrigada. Isso aí. Mas o grande impasse que a gente via dentro da Lifetime com a investidora mulher, ela não se sentir confortável com o banker, de falar assim, às vezes eu estou falando com uma alta executiva e que ela falou assim, poxa, essa parte de investimento, eu não posso falar para ele que eu não sei, né? Exato. Então a gente começou assim, e a Denise, ela contou mas um grande desafio é esse. Porque eu vejo uma mulher super empoderada, só que a parte do dinheiro é aquela caixinha ali que ela fala assim, ela é outlier em todas, mas aquilo eu falo assim, não vou falar para ele que eu não sei isso que ele está falando, lógico, toca aí. Exato. Muitas vezes, no longo prazo, isso é prejudicial para ela. Pode ser que no imediatismo, ela tá vendo o patrimônio crescendo, ela acompanha a carteira e tá tudo bem. Mas ali daqui 10 anos, será que vai estar tudo bem? Será que vai ser aquela mesma pessoa que vai estar dando a mão para ela para poder gerenciar os recursos dela? Exatamente. E aí acontece algum risco nesse inteirinho e ela fala assim, meu Deus, eu perdi 10 anos que eu podia ter perguntado, eu podia ter me empoderado, eu poderia ter feito uma estratégia diferente. Então, essa curiosidade sua demais. E tem que ser, perguntei mesmo, não sei. Cara, não sei, tô aqui para aprender, pode me ensinar? Acho que o importante é olhar o hoje, né? Então como é que tá a carteira hoje e o amanhã. Sim. Né? Que é o planejamento sucessório, como é que esse patrimônio vai passar para as próximas gerações que você já falou, né, Fernando, que eu achei muito legal de você ter sentado com os seus filhos e alinhado com eles, né? E como é que foi para você essa conversa, né? E acho que até antes da conversa, como é que foi a definição desse planejamento, o que ia acontecer com os bens? Porque, como a gente falou, né, a morte é um tabu, mas tem que ser discutida. É uma realidade. É que assim, a nossa empresa, ela lida justamente com imóveis, certo? Então, é a retomada de imóveis para banco e também acontece de alguns inventários. E você vê pessoas que eram riquíssimas de imóveis que perderam praticamente, não tem nada. Não tem liquidez. Não tem nada. Sim. Não tem dinheiro para pagar o inventário. Então, isso já era falado entre eu e meu marido. Isso era uma coisa já falada. Quando a gente teve a reunião de planejamento com a Bruna e com o Renan, que ele falou exatamente o valor hoje que seria o nosso inventário, porque por mais que meu marido trabalhe com isso, ele nunca parou para imaginar. Aí a gente falou, epa, como que meus filhos pagariam esse patrimônio, sim, né? Chegam nele. Mas foi muito engraçado, porque a conversa foi de uma forma muito orgânica. Eu adorei essa reunião, saí super, ultra, mega feliz, assim, nossa, resolveu meu problema. Tipo, ufa. Se posso dormir. Aí, eu cheguei em casa, as crianças tinham falado sobre, no colégio, começaram a falar sobre também pai e mãe de morte. Não sei por que surgiu esse assunto na mesma semana. Aí o Marcos, que é o gêmeo da Maria, ele pegou e falou assim, mãe, se você morrer, o que você quer que eu faça? Aí eu falei, peraí, vem cá. Vem aqui os três. Aí a gente conversou, a gente falou assim, a gente fez um planejamento, hoje se o papai e a mamãe a gente morrer, acontece assim, assado, tá tudo encaminhado, então vocês podem ficar tranquilos. Tudo vai funcionar. Aí a Maria Rita falou assim, mas o Pedro já é maior de idade, ele pode ser responsável pela gente. Olha só. Olha que legal. Eu falei, porque eles não querem... Porque eles não querem voltar pra Guaxupé. Eu esqueci, então deixa aqui que o meu irmão vai cuidar da gente. Porque eles começaram a falar assim, meu Deus, tá acontecendo isso agora. Fofos, né? Não, meu irmão, a maior de idade, ele pode ser responsável pela gente. Eu falei, pode. Ela, então tá bom. Olha que demais. Mas foi bacana. Então mas foi uma muito conversa legal tranquila. essa conversa real, né? Sim. De expressar. Eu tenho também uma pastinha que eu digo, olha, se algo acontecer comigo, aqui tem tudo. A gente falou exatamente isso. Exatamente tudo que você vai precisar. E isso, gente, a gente Isso é precisa confortável. fazer isso. Isso gera um conforto para a família, para a mulher até. E a mulher que não tem marido, uma mulher que só ela e o filho, a grande preocupação, e aí? Se não estiver mais aqui? Exato. Eu gerir esse patrimônio, eu construir essa grande fortuna, como é que vai ser isso? Eu tenho um filho hoje que depende 100% de mim, né? Então, a gente trazer essa estruturação de planejamento para essa mulher, acompanhando ela, nossa, que é o grande diferencial nosso. A gente acredita muito nisso. Bacana. Quando eu entrei na Lifetime e eu descobri, né, como é que era o acesso ao patrimônio se eu falecesse,
Eu cheguei em casa, eu falei pro meu marido, eu não sei você, mas eu amanhã estou fazendo um seguro de vida. E no dia seguinte, eu entrei em contato com a área da Fê e falei, eu preciso. Porque é fundamental. Sim. Hoje em dia eu vejo como fundamental. Depois ele foi atrás. Falei, então também vou fazer. Entendeu, né? Sim. Mas não tem como. Não. Hoje não tem como a gente ficar sem o seguro, sem a gestão de risco, sem esse planejamento. É fundamental. Mas a mulher tem isso. Nós, mulheres, temos isso. Esse cuidado, esse zelo, essa preocupação. Né? Essa visão um pouco mais de mãe. Porque o homem às vezes não vê, ele acha que o risco é ele é o super-homem. Sim. Né? Que é o grande nada vai você acontecer. Conscientizar um homem de um gerenciamento de risco. Tem que vir uma mulher muito forte aqui, né, no casal, para poder tirar, às vezes não somos nós que vamos fazer isso, às vezes é a companheira dele que vai fazer isso pela gente. E a gente tem que também ter cuidado para falar. Porque às vezes, quando a gente fala diretamente, ele fica assim. O homem já, tipo, não. Você tá querendo me matar? Você quer ficar viúvo? Você já quer pegar o dinheiro e ir com o Ricardão? Não! Você tem que fazer o que a gente sabe, né? A gente sabe, a gente tem como fazer as palavras certas, do jeito certo, no momento certo. Então, foi muito bacana. Porque eu tinha um seguro de vida, aqueles que a gente compra no banco. Aí depois quando você vai ver assim, gente, serve pra nada. Sim. Tipo, amanhã se eles não quiserem mais seu risco, é igual aquela academia que você faz, eu tô pagando a academia. Isso, mas eu não vou. Eu pago. Tem que emagrecer. Mas eu não faço nada. Não faço nada. Não faço nada. Eu só paguei a academia. Então acho que é bem bacana. Que bom. E é essa experiência que a gente quer trazer para todas as mulheres. Hoje a gente está falando de W, mas é essa experiência, esse feedback seu, para mim, assim, nossa, enche de orgulho. Mesmo, muito bom mesmo ouvir isso. Fico muito feliz. E cada vez a gente vai melhorando, evoluindo com vocês, trazendo assim, Fê, Denise, Bruna, gostei disso, ouvi isso, cara, e a gente está aberto a isso. Aquela postura de aprendiz não é só para cá não, é para cá também. Sim. Então assim, é uma troca muito bacana. Obrigada. E que conselho você daria para as mulheres que querem começar a investir ou já investem, mas ainda não se sentem seguras no que estão fazendo? Eu acho que, novamente, pergunte. Faça amizades, comece a perguntar e, principalmente, estudem aonde vocês estão colocando dinheiro. Em quem está cuidando do seu patrimônio. Que eu acho que esse é o meu principal conselho. Eu acho que pelo tudo que eu já passei, que quando eu cheguei quando eu fui visitar a Lifetime, eu falava assim, meu Deus, é outro lugar que vai me... Vai falar as mesmas coisas. Sim. Eu falei, aí eu cheguei, comecei a conversar, falei, aí eu gostei. Aí eu acho que a gente tem que pesquisar. Aí eu falei, gostei. Aí você vai indo, pronto, aí eu apaixonei. E eu acho que é isso que a pessoa tem que fazer. Porque hoje tem muita gente que assim, tem conta no banco X, faz só ou deixa todo o seu dinheiro lá nesse mesmo banco X e não procura outras oportunidades. Que às vezes eu falo assim, não, isso é muito longe pra mim. As mulheres, elas acham isso. E vou falar por mim. Quando eu comecei a estudar isso, eu achava que era um universo longe. Era uma coisa assim, tipo... Não existe. Eu acho que eu nunca vou conseguir alcançar. Tipo, lá na Lua. E não é. Então, acho que o principal conselho é que, novamente, o conhecimento liberta. Em todas as áreas. Então, as pessoas precisam pesquisar mais. E eu acho que o Lifetime W é um espaço aconchegante onde a gente pode conversar. E eu, de verdade, eu quero muito que as mulheres elas tenham hoje a segurança que eu estou tendo. Porque hoje é mais fácil dormir no travesseiro. A gente sabe que você tá fazendo alguma coisa mais séria do que estava fazendo antes. Então, isso é bacana. É maravilhoso. E como é que a Lifetime W pode ajudar essas mulheres? Exatamente, é como eu disse, né? Pegar pela mão quem tá começando, ensinar. De novo, conhecimento. Né? A partir do momento que você tem essa base de conhecimento, você sabe o que a pessoa do outro lado da mesa tá falando. Né? E ali você também vai ter que, pelo menos, saber identificar o que não é pro seu perfil.
Porque a hora que entrar nessa seara, você já diz, olha, isso é isso. Que momento da vida Exatamente. você tá, que vai fazer sentido. Total. Então, acho que é isso. É entender, receber bem, entender essa mulher hoje, o que ela tá passando hoje e o que ela pretende ter ali no futuro, na frente. E aí fazer esse planejamento, né? Junto para que ela realmente chegue naquilo que ela busca, que dê esse conforto e que também nesse processo, porque o processo, ele é muito valioso quando todo mundo está aprendendo nesse caminhar, né? Não é simplesmente o fim do negócio, mas esse caminhar seja uma coisa gratificante e prazerosa para essa mulher, passar a ser, vira essa chavinha, não é chato, negócio de número, é coisa de homem, é risco, não, vem cá, né, que nós temos a mesma capacidade, então vamos fazer isso juntas, é dessa segurança. E aí ela começa, né, a se sentir legal e daqui a pouco tá deslizando aí. E o grande termômetro é quando você traz as suas amigas, as pessoas próximas, que para nós Sim. acertamos, o propósito foi bem feito, né? Porque quando, Fernanda, eu vou trazer as minhas amigas pro W, a gente começa a ter uma rede. Sim. E a responsabilidade, eu falo que a nossa responsabilidade vai ficando cada vez maior, mas é um desafio grande, porque eu tô cuidando não só de você, tô cuidando de todas as suas amigas, né? Então, isso gira um ciclo, a gente fala que é um ciclo muito positivo, muito do bem. Virtuoso. É um ciclo exato. do bem, E gratificante. E gratificante, né? para nós. Uma coisa que você falou de perfil, a gente é pré-condicionado a ver perfil de investidor como aquele nível hard, que vai pra bolsa, moderado e tal. Mas eu acho que pra mulher o perfil é mais abrangente. Tem vários outros perfis. Nuances. A mulher é muito mais, 50 tons de cinza. É isso. É isso. E é com essa diferença que a gente, né, tá trabalhando. E olhando com carinho pra esse momento dela e esse perfil. E cada um é uma. Não vai encaixar no perfil já pronto, né? De forma alguma. Verdade. Ai, meninas, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso podcast. Piscou, acabou. Piscou, acabou. Mas nós temos 2 perguntas que são clássicas nos nossos podcasts que a gente não podia deixar de fazer também aqui nessa nossa edição especial. Então, a primeira... a gente pergunta algum perrengue que vocês tiveram com relação a investimentos. Nossa, meu Deus, são alguns. Mas eu acho que o maior perrengue mesmo, que eu acho que fica bem marcado na minha cabeça, foi quando, assim, eu vou falar uma frase que é horrível, mas é a pura verdade. Mas é a realidade, realidade. Quando você tá perdendo muito dinheiro, tipo, você tá alocado numa ação que ela tá caindo. Aí você liga pro seu assessor, fala assim, o que eu faço? Acredita, operador. Você fala, eu tenho que acreditar no Papai Noel. Na fadinha do dente, acredita na fadinha do dente. Aí você vê seu patrimônio assim, tipo... derretendo. Sim. Aí você fala assim, esse eu acho que é o maior perrengue da vida, então... Você desliga o telefone e você fica aqui. Você fica assim, peraí. Piorou a situação. Pai Noel. Né? Pai Noel. Nossa, meu Deus. Nossa. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que ficou muito marcado o ano passado pra mim. A gente acredita em Deus, em santo, no que você tem devoção. Fé, né? Na sua devoção, no que você quiser acreditar. Agora... acreditar que você tá vendendo o rio, acredita, operador não existe. Então, acho que esse foi o maior perrengue, assim. E maior aprendizado. Exato. Dos maiores perrengues vem os maiores aprendizados. Não é pra acreditar no operador. Não acredita. Aprendeu. Livre-se desse perrengue. Livre-se totalmente. E você, Dê? Acho que a gente pode abranger na sua vida profissional, né, com investimentos, qual foi o maior perrengue que você já passou? Eu acho assim, quando chega um cliente com uma carteira horrível, né?
E ali não tem muito o que fazer, porque tá tudo amarrado e você fala, nossa, de imediato eu não vou conseguir assim, pá, te ajudar. Mas a gente, qual vai ser o processo e mostrar como a gente vai ajeitando aquilo. Não dá para numa cirurgia só fazer tudo. A gente vai ter que fazer aos poucos. E isso dói pra gente, né? Porque nós somos seres humanos, né? Atendendo porque você quer solucionar aquele caso. E é duro, é triste você ver que um profissional, né? Um outro profissional fez um trabalho tão ruim, né? E a gente vai ter que ser cirúrgico ali para poder fazer esses ajustes. Eu acho que esses são os perrengues de chegar para o cliente e falar, não vou conseguir te dar 100% da solução no T0 ali. E a gente vai ter que fazer uma caminhada para isso. Eu acho que são os maiores, assim, perrengues, né? Que a gente, trabalhando com os clientes, vê, porque a gente quer trazer a solução, né? E quando o negócio tá feio ali, então a gente acaba, né, se sentindo mal por não poder imediatamente resolver. Conta o seu também, vai, Fê. Meus perrengues, vários perrengues. Sim. A gente fala de planejamento, né? A minha área é de planejamento patrimonial, que foi a experiência que você teve, e às vezes a gente recebe clientes que falam para mim que ele já tem todo o planejamento dele. E com uma convicção, e pessoas mais velhas, com um patrimônio expressivo, e você me conta. E a hora que ele começa a te contar, eu tenho que fazer essa cara que você tá fazendo. Sensacional. De paixão. Não, cara de psicólogo. Disso, e com propriedade me contando, e eu, plena aqui, com essa cara. Pensando. Aí eu falo, pensando, como eu vou falar pra ele que tem algumas coisas que não estão legais? De forma delicada, porque eu tenho, primeiro, aí meu grande desafio nesses perrengues, eu preciso construir uma relação com ele. Às vezes eu até desconecto do planejamento dele, eu deixo esse planejamento que não é o ideal, ele tá longe de ser, e eu vou para uma outra seara para me conquistar ele, para depois eu desfazendo isso e trazer uma visão de especialista. Mas assim, é incrível, porque às vezes você entra, você fala assim, a pessoa começa a falar, você fala assim, sério? Sério que você fez isso? Eu não falo sério. Você pensa. Claro! Você conhece? Conheço. Claro. Então, assim, é um desafio. Mas é prazeroso depois quando você consegue converter tudo isso. Mas é com relacionamento. Sim. E nunca vai ser criticando ele, né? Não, eu não posso, em momento algum. Ele tem uma história. Ele acreditou naquilo. Ele tem um patrimônio que comprova que em algum momento isso deu muito certo. Hoje não dá mais, né? E a gente vai daquele jeitinho mineiro, né? A gente vai comendo as beiradinhas. A gente vai comendo pelas beiradinhas para poder trazer um excelente trabalho para ele. É verdade. Excelente. A nossa última pergunta, que está alinhada ao propósito da Lifetime, inclusive, é: o que gera valor para sua vida? Segurança. Eu acho que isso para mim é o que mais gera valor na minha vida. E a segurança, ela é muito amplificada. Porque não é segurança... para mim, eu vejo a segurança dos meus filhos, eu vejo a segurança no que eu gosto de fazer, eu vejo a segurança no meu relacionamento, segurança na empresa. E se você não tiver segurança em tudo que você está fazendo, você não tem cabeça, você não consegue absolutamente nada. Então, eu acho que pra mim é isso. Segurança. Sim, fantástico. Sem titubear, né? Exato. É isso aí. Muito e pra legal. Você? Pra mim, o que gera valor é o fato de eu poder entregar isso para as pessoas. Porque é muito valoroso tudo isso que eu construí na minha vida para poder servir. E servir no momento, né, que a gente sabe que o bolso é o órgão mais sensível do ser humano. Então, poder servir de forma digna, né, ética e profissional, técnica, nesse momento, né, nesse pedacinho tão delicado da vida das pessoas, que é o planejamento financeiro, né? A sua vida, tudo vai depender daquilo. Essa responsabilidade, assim, gera muito valor. Com certeza. Imagina. E você, Fê? Eu vou fazer todas as perguntas para você também. Assim, eu amo o que eu faço. Eu acho que o que gera valor para mim é fazer diferença na vida das pessoas. Exato. Sabe? É o legado. Um dia a Fernanda passou na vida de várias famílias e deixou essa marca.
trouxe um incômodo, né? Tirou da zona de conforto, mas você marcou. Então, assim, eu gosto, é o que gera, que me dá, que me vibra todo dia para eu trabalhar. Então, é isso. Fazer diferença na vida de vocês. Exatamente. Deixar o mundo um pouco melhor. É isso. Eu como cliente, eu quero segurança e vocês querem que eu tenha segurança. Exato. Olha como conecta e bacana. funciona. Todo mundo Simples fica feliz. assim. Ganha sempre. Meninas, muito obrigada pelo Obrigada, gente. Obrigada, Fernanda. Obrigada pela Um prazer história. ter você conosco. Obrigada por compartilhar a sua história aqui com a gente. E a gente mais uma vez agradece ao Laces, que é o nosso parceiro desse podcast. A gente pede para vocês nos seguirem, compartilharem também esse episódio e a gente se vê na próxima. Obrigada!